Zé, vamos chamar o ex-ministro da Defesa, o doutor, meu Deus, Aldo Rebelo, ele já está conosco. Você pode fazer a primeira pergunta, porque a gente está com 2 entrevistados, porque ele deu uma atrasadinha por conta das senhas. Eu entendo, porque nós também esquecemos as senhas também, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia, como vai, senhor? Tudo em paz, pelo menos entre nós. Entre nós. Como é que o senhor viu ontem esse projeto que o Vitor Hugo tentou, o Major Vitor Hugo tentou colocar na pauta para ser votado na Câmara ontem, em torno da mobilização nacional? Mobilização nacional é uma norma, um instrumento da área de defesa. A mobilização tem uma conotação de emergência para a defesa nacional. Eu acho que eles tentaram introduzir uma alteração nessa norma no sentido de permitir a utilização desse instrumento, nesse caso da pandemia, para ampliar as atribuições do presidente da República e limitar a dos outros entes federativos, estados, municípios. Mas acho que isso não passaria e, além do mais, iria contrariar uma decisão do Supremo que deu aos municípios, nesse caso, também atribuições de adotar providências. Eu acho que foi mais uma manobra que foi contida lá na própria Câmara, mas não teria como ter sucesso. Assim, a impressão que eu tenho. Bom, e ontem foi um dia, assim, atípico em todos os sentidos. Mas como que o senhor viu, como ex-ministro da Defesa, o que aconteceu na véspera, a demissão do ministro da Defesa, por causa da falta de apoio dele no demitir Edson Pujol, que não apoiava usar o Exército como suporte do governo federal, e depois a demissão de todos os chefes das Forças Armadas. O que isso representa? Olha, aí há 2 aspectos que devem ser separados. O primeiro diz respeito a uma atribuição do presidente da República. Ele pode trocar os ministros, mudar o comando das Forças Armadas. Isso é uma atribuição constitucional do presidente da República. Ele é o chefe das Forças Armadas, ele é o comandante das Forças Armadas. Então, ele tem, entre as suas atribuições, essa de alterar, de mudar tanto o ministro da Defesa quanto os comandantes das forças, e até hoje eu soube que também estão mudando o próprio secretário-geral do Ministério da Defesa e também o chefe do Estado-Maior Conjunto, que no Ministério da Defesa é quem trabalha nas missões que envolvem a participação de mais de uma força. É uma troca muito geral. O segundo aspecto é quais as motivações. Por que essa troca foi feita assim, de forma até inesperada? Apontam que havia insatisfação do presidente com o comportamento do ministro da Defesa e dos comandantes, principalmente o comandante do Exército. Mas isso são especulações, eu não ouvi isso nem do próprio presidente da República e nem do próprio comandante do Exército, mas a especulação é forte que havia uma insatisfação. Qual o tipo de insatisfação? Essa insatisfação residia em restrições à gestão do ministro ou eram restrições de ordem política? Porque o ministro da Defesa, o ex-ministro Fernando Azevedo, eu conheço. Ele foi o chefe da autoridade pública olímpica durante o governo da presidente Dilma e quando eu era o ministro do Esporte. Eu que o nomeei como o chefe da autoridade pública olímpica no Rio de Janeiro, e ele teve um desempenho satisfatório. Ele empregou todos os meios para preparar os Jogos Olímpicos naquilo que era atribuição do governo. Então, ele é um gestor competente, provado. Como é que foi demitido? As especulações é que havia motivações políticas. E como o governo, ou pelo menos setores do governo,
setores do governo trabalham com essa obsessão de dividir o país. Para eles, a ideia é que o país dividido não tem problema desde que eles fiquem com uma parte do resultado dessa divisão. Isso não é função do presidente da República, principalmente numa hora dessa. Mas como esses setores do governo, nas sombras, trabalham para dividir, provavelmente devem ter encontrado algum tipo de resistência. Há uma entrevista também do general Paulo Sérgio, que trabalhou comigo no Ministério da Defesa e que hoje é o chefe geral de pessoal do Exército, é um general de 4 estrelas, acho até que entrou nessa lista dos indicados pelo alto comando para a substituição do general Pujol. Esse general deu uma entrevista no Correio Brasiliense falando das providências que o Exército adotou para reduzir os efeitos da pandemia e que foram providências com muito sucesso, com a redução da contaminação, a redução das mortes dentro do Exército. Ele deve ter buscado um padrão em todos os exércitos do mundo. Ele não fez uma crítica ao governo, mas parece que o presidente sentiu-se assim, ofendido, porque é como se tivesse sido um contraponto, como quando não foi. A entrevista é muito cuidadosa, diz apenas providências que o Exército adotou e que ficou evidente até num gesto do comandante do Exército, quando recebeu lá no Rio Grande do Sul o presidente da República, e ao estender a mão, o presidente, o comandante do Exército, deu o cotovelo para reafirmar o protocolo de proteção contra a Covid. Essas insatisfações podem ter existido. Agora, isso ser suficiente para demitir o ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças, e ainda o secretário-geral do Ministério e o chefe do Estado-Maior Conjunto, é aí que reside uma anomalia e fica a desconfiança de que isso foi causado pelos arroubos autoritários do presidente da República, o que é ruim para ele, para o país e também para as Forças Armadas. Deixa eu perguntar, o senhor foi ex-ministro foi ministro da Defesa e o senhor conhece, como o senhor está colocando aí, todos esses comandantes e trabalhou com esses comandantes. Existe, por parte das Forças Armadas, alguma possibilidade deles apoiarem o presidente Jair Bolsonaro num arrobo de uma volta de ditadura no Brasil, ou o senhor acha que isso é muito difícil? Acho muito difícil, eu diria quase impossível. As Forças Armadas são instituições muito prestativas, colaboram com o governo, têm muitas ações no país, atendem lá os ribeirinhos da Amazônia, os índios, na área de saúde. Faz um trabalho exemplar. A Marinha mantém navios, hospitais, cruzando, singrando aqueles rios. Eu participei de várias operações de atendimento às populações indígenas e aos ribeirinhos, com médicas, dentistas do Exército, da Força Aérea, socorre os sertanejos numa Operação Pipa para levar água para os milhões de sertanejos quando tem seca no Nordeste. Cuidam de ciência e tecnologia, programa nuclear, programa espacial, reator multipropósito para a fabricação de fármacos, para curar doenças degenerativas. É tudo coisa que faz o Exército, a Marinha, a Aeronáutica. Agora, eles cumprem missões institucionais, não cumprem missão partidária, ideológica. Quando nós tivemos aquela crise da Zika, do mosquito, da microcefalia, nós mobilizamos 200 mil integrantes das Forças Armadas, fizemos uma grande operação, inclusive aí em Campinas. Num dia eles percorreram milhares de casas, esclarecendo. Ora, isso é um serviço institucional. Agora, contar com as Forças Armadas para fazer arenga ideológica, disputa ideológica, primeiro que tu vai dividi-los, tá certo? Porque vai ter pensamento diferente, quem concorda, quem discorda, quem acha isso, quem acha aquilo. Então, quebra a hierarquia, estimula a indisciplina. Eles não querem saber disso. Eles podem ter, como tem, as suas opiniões pessoais sobre a política, mas não podem fazer política dentro dos quartéis. Isso é uma coisa que eles sabem que é perigoso. Um ponto que a gente avalia aqui é que o presidente Jair Bolsonaro, ele deu uma boa afagada nos militares nesses anos aqui de governo,
com reajustes de soldos e esse tratamento que agradou muito o pessoal ali das tropas, né? E a sensação de que a gente tem é que de que ele fez isso com um propósito, realmente, de dividir e de causar alguma intriga dentro das Forças Armadas. Existe a possibilidade das tropas se voltarem contra, por exemplo, o alto comando, na eventualidade de uma queda de braço em função de nomeação, não seguir ritos para as nomeações e tudo mais? Não vejo essa possibilidade. Os dois pilares essenciais que mantêm essas instituições funcionando são a disciplina e a hierarquia. Eles sabem que a disciplina funciona de baixo para cima e de cima para baixo. Por isso que devem obediência aos superiores, porque isso também é educativo. Eles vão ter a disciplina dos escalões inferiores. E isso funciona assim. Qualquer risco a esses dois princípios cria um trauma. Isso destrói a funcionalidade dessas instituições. O presidente Bolsonaro, ele sempre foi um líder sindical desses escalões inferiores das Forças Armadas. Ele nunca foi um líder preocupado com a defesa nacional, com a instituição Forças Armadas. Ele era um sindicalista. E, por essa razão, era benquisto, tinha os votos das famílias dessas pessoas. Agora, isso é uma coisa, né? Lidar como sindicalista das reivindicações salariais, profissionais. Outra coisa é você querer transformar isso num instrumento de conflito entre a hierarquia da instituição. Né? Se voltar contra o comando, isso não tem como prosperar. As Forças Armadas, eu acho que hoje, nessas circunstâncias, onde o Brasil rejeita qualquer solução, é autoritária, não há nada parecido com 64, quando todo mundo conspirou, a mídia conspirou pelo golpe, os grandes editorialistas, os grandes jornalistas fizeram editorial pelo golpe, o Heitor Coni, o Alberto Dines, o Antônio Calado, eram todos a favor do golpe, escrevendo nos jornais, o empresariado todo, o setor da classe média, do próprio movimento sindical, a embaixada americana, todo o empresariado. Hoje nós não temos essa situação. Tirando alguns desesperados, sem muito prestígio social ou político, ninguém anda atrás de uma solução autoritária. Eu acho que isso, portanto, enfraquece também nas Forças Armadas qualquer contaminação por esse tipo de aventura. Olha, eu quero agradecer muito a entrevista do senhor, pena que foi breve, curta, mas a gente volta a se falar. Muito obrigado, Aldo Rebelo, pela entrevista aqui ao Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Obrigada. Um abraço, bom dia e até breve. Até breve. Até breve.